TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Eleitor tem apenas 10 dias para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Centro Judiciário de Solução de Conflitos realiza primeira oficina Pais e Filhos. Procon Fortaleza realiza a operação 1 Terço, que limita o valor cobrado pelo estacionamento de motos aqui na capital. E a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. O eleitor que não votou nem justificou nas últimas 3 eleições tem apenas 10 dias para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. O prazo termina no próximo dia 2 de maio, de acordo com o calendário do TSE. A legislação considera cada turno de votação um pleito em separado para efeito de cancelamento de título. De acordo com o chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza, Afrânio Aguiar, o número de cearenses que precisam regularizar a situação chega a quase 70 mil. Só na capital, são 28 mil títulos que podem ser cancelados. São quase 70 mil pessoas que estão na pendência com a Justiça Eleitoral, né? Faltaram pelo menos 3 eleições consecutivas e tem o seu título cancelado agora no dia 2 de maio, se não vierem regularizar a situação. Quem não regularizar o documento junto à Justiça Eleitoral poderá ser impedido de obter passaporte, receber salários de função ou emprego público e assumir ou ser nomeado em concurso público. Para evitar transtornos, Magna preferiu atualizar seus dados. Evita problemas futuros, né? Da gente ter que vir fazer isso na correria e ter que esperar mais tempo de última hora, né? Vai ter mais gente, então eu acho importante fazer logo. Todos os serviços podem ser agendados através do site do TRE ou no Disque Eleitor, pelo telefone 148. Inclusive, o cadastramento biométrico, que segue sendo realizado no território cearense. A dona Rosa afirmou que a rapidez no atendimento a deixou surpresa. Rápido, rapidíssimo. Eu estou horrorizada. Eu pensei que estava em outro país. Durante esta semana, a unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará vai ficar estacionada dentro da Cidade da Criança, no centro de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Os eleitores poderão fazer o recadastramento biométrico, bem como tirar o título pela primeira vez, transferir, pedir a segunda via e certidões eleitorais. Em Fortaleza, a biometria ainda não será obrigatória para as eleições de 2018. Porém, o TRE alerta aos eleitores que antecipem seu recadastramento biométrico para evitar filas no final do prazo. A meta é atingir o índice de pelo menos 46% do eleitorado até as eleições de 2018. Do total de 1.700.000 eleitores na capital cearense, apenas 18,3% realizaram um cadastramento biométrico. A Academia Cearense de Direito nasceu com o intuito de promover o debate de assuntos que interessam à sociedade, além de estimular a educação. E para falar sobre o papel da instituição, nós conversamos agora com o presidente da Academia Cearense de Direito, Dr. Roberto Victor. Roberto, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É sempre um prazer renovado retornar a esse programa Mundo Jurídico, Hervédio, onde a gente sempre discute assuntos de importância para a sociedade jurídica. Roberto, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores quais são os principais objetivos da Academia Cearense de Direito. Hervédio, o nosso estatuto ele engloba talvez 5 a 6 objetivos institucionais, mas eu sempre tenho dito e tenho ressoado que o nosso maior estandarte é a educação. Então a Academia Cearense de Direito vai priorizar a educação. Então, eu diria que o objetivo institucional mais importante, além daqueles de ser parceiro das outras entidades, além daquele de levar o conhecimento jurídico para a sociedade jurídica já formada, já interposta, eu diria que talvez o maior objetivo seria o da educação, que seria o quê? Levar para aqueles que estão iniciando a sua construção educacional, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, a educação jurídica, a educação ambiental, as noções de cidadania, os direitos básicos do consumidor e por aí vai. Então, o objetivo institucional, a meu ver, como presidente, mais importante desta academia é a educação. Quantas academias de direito existem hoje no Brasil
Essa seria a 4ª academia, a Academia do Ceará? Essa é a 4ª academia do gênero na nação, no país. Nós fomos apenas precedidos pela Academia Paulista de Direito, a Academia Rio Grandense de Direito, que fica em Porto Alegre, e a Academia Mineira de Direito. Portanto, o Ceará ele é o 4º estado federativo a possuir uma academia genuinamente de direito. Nós temos outras academias, como a de letras jurídicas, nós temos a academia de retórica, nós temos a academia de letras, nós temos a academia de artes, mas a academia propriamente voltada para um segmento científico, como o direito, essa é a primeira do estado e a 4ª do país. Então, Alberto, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre a atual composição da academia. A academia ela é baseada no rito francês, a Academia Francesa, que é a mais antiga de todas, é a mãe de todas. Então, nós temos uma composição de 40 acadêmicos, as cadeiras todas já estão ocupadas, com seus devidos ocupantes, e o procedimento se dá o seguinte, como é um rito francês, Hervelt, a cadeira só se torna vaga por 2 situações, ou por renúncia do acadêmico ou por morte. Daí porque os acadêmicos são chamados de imortais, porque só saem do seu assento, só abrem mão da sua cadeira quando morrem ou quando renunciam. Então, nós temos 40 acadêmicos, já 36 empossados no último dia 15 de março no Teatro José de Alencar, na solenidade de instalação, e temos mais 4 a tomarem posse, 8 a tomarem posse ao longo desse ano e do começo do próximo ano. Mas os 40 já foram escolhidos, já foram eleitos e 32 já tomaram posse. O senhor falou numa questão importante, que é uma das principais preocupações atuais da academia, que é difundir o conhecimento, difundir a educação, o saber. Então, quais são os tipos de eventos promovidos pela academia? A academia, como eu acabei de dizer, ela é recém-instalada. Ela tem praticamente um mês de instalação, muito embora tenha sido fundada no dia 12 de dezembro de 2016. Mas ela já tem uma programação aí que será desenvolvida em maio. Isso. Agora, amanhã, quinta-feira, nós estaremos em Maracanaú. Será a primeira visita, a primeira incursão da academia ao interior do estado. Não é propriamente interior porque é a região metropolitana, mas é um município contíguo à cidade de Fortaleza, onde nós vamos desenvolver lá, uma visita ao Liceu de Maracanaú, fazer uma visita aos meninos, fazer uma palestra sobre o que é o direito, por que o direito é importante, como usar o direito, como usar a ferramenta do direito para sua evolução, para a sua harmonia, para a pacificação social. E teremos, do dia 20 ao dia 28 de maio, a presença do ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, que desenvolve uma caravana chamada Caravana da Educação, onde ele passou no último mês de dezembro em Tocantins e rodou 4.000 quilômetros dentro do estado de Tocantins. Eu até brinco que daqui para São Paulo por terra são 3.000 quilômetros. Então, ele andou daqui para São Paulo dentro de um só estado do Brasil, que é o Tocantins. E ele vai vir para o Ceará, ele elegeu o Ceará como a segunda unidade federativa a ele visitar com essa caravana, e aí escolheu a academia para ser a Cicerone, né, desse evento, dessa organização, e nós então levaremos a caravana da educação do ministro José Barroso Filho e a caravana da cidadania da Academia Cearense de Direito. Percorreremos de 15 a 20 municípios, estamos com o apoio da Secretaria de Educação do Estado, com o apoio do gabinete da vice-governadora, então iremos de 15 a 20 municípios visitar levando isso, educação, cidadania, conhecimento de direito do consumidor, de direito trabalhista, educação ambiental e por aí vai. Esse projeto Caravana da Educação, então, ele é desenvolvido no âmbito das escolas de ensino médio e fundamental. Sim, mas isso também não importa dizer que nós vamos nos furtar de ir também às entidades de ensino superior. É um projeto meu, que eu assinei, inclusive, no dia da fundação, no cartório, em que eu não vou abrir mão dos meus 5 anos de gestão, de ir a todas as universidades que têm um curso de Direito no estado do Ceará, desde Juazeiro até todas a capital de Fortaleza. Então, isso não importa dizer que nós vamos deixar de lado os alunos jurídicos que estão em formação. Mas o que nós pretendemos, Hervelt, é tentar fazer uma semente, plantar uma semente para que no futuro nós possamos colher frutos de árvores bem frondosas. Então, pensamos que, pegando os meninos de ensino fundamental e de ensino médio, a gente terá mais tempo, mais lastreamento para educá-los e fazê-los cidadãos melhores, cidadãos mais participativos dessa grande teia que é a sociedade cearense brasileira. Já que o senhor tocou no ponto do ensino superior, qual a avaliação que o senhor faz do ensino jurídico hoje, não só no estado de Ceará, mas também no país? Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil.
E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Academia Cearense de Direito, Dr. Roberto Victor. Dr. Roberto, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar, na realidade foi uma solicitação que o senhor fizesse uma análise do ensino jurídico hoje no Brasil. Como é que o senhor vê o ensino jurídico hoje no país? Hervédio, aqui nesse momento eu peço licença ao presidente, ao cargo de presidente, para falar como vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB. Então eu estou bem por dentro, bem a par e professor há 8 anos. O ensino jurídico ele é bom, nós não podemos falar mal do ensino jurídico na nação. O que nós podemos falar e criticar um pouco é a abertura demasiada de cursos jurídicos em todos os estados. Certo. Então, por exemplo, a gente tem noção que no estado do Ceará já houve, recentemente, cursos de direito que só funcionavam dia de sábado de manhã e em auditórios de igrejas evangélicas. Como é que um aluno de um curso de direito, que passa hoje 5 mais 6 meses, então 5 anos e meio, para aprender ali noções primárias, porque não dá para você aprender o direito propriamente dito em 5 anos, a gente faz isso de afogadilho, é a prática, a vivência, é a experiência que vai fazer com que nós reunamos todos esses conhecimentos. Como é que ele vai aprender só dia de sábado, uma vez por semana, portanto 4 encontros mensais, e em instalações precárias, como o auditório de uma igreja evangélica? Então, o problema do ensino jurídico está, talvez, nesse ponto, em criar, em abrir vários cursos jurídicos, talvez sem estrutura, talvez sem um corpo docente qualificado e, às vezes, com alunos que teriam outras vocações, mas porque acha que o direito é mais lucrativo no futuro, acaba fazendo direito. O ensino propriamente dito é um dos melhores, o nosso, por exemplo, do estado do Ceará é um dos melhores do Brasil. Na OAB a gente sempre está ranqueado no exame de ordem como um dos estados que mais aprova. Nos concursos públicos também a gente é um estado que mais aprova. O cearense tem logrado êxito em todas as unidades federativas de fora, como também no estado do Ceará em concursos públicos. Então o que precisa é haver uma reformulação dessas aberturas e também pegar o conteúdo programático da Faculdade de Direito e fazer algumas atualizações, como, por exemplo, alguns direitos que ainda são esquecidos em algumas faculdades. Como, vou citar aqui um exemplo, que para mim é um exemplo muito importante, direito previdenciário. Nós estamos na beira de uma reforma previdenciária que vai mexer com todas as estruturas que o país tinha há muitos anos. E aí você vai conversar isso na faculdade, você não tem como passar daquele ponto inicial, porque a maioria dos alunos não tem esse conhecimento, porque a maioria das faculdades, infelizmente, deixam de ter dentro do seu conteúdo programático a disciplina de direito previdenciário, que é uma disciplina extremamente cara para o ordenamento jurídico. Então, seria realmente uma revitalização do conteúdo programático e o MEC, junto com o Conselho Federal, tentar bloquear a abertura demasiada de cursinhos, né, de cursos jurídicos nas capitais, nos interiores e por aí vai. A abertura desse grande número de cursos jurídicos, como o senhor bem falou, muitos deles sem a mínima estrutura ou até mesmo sem qualidade, sem uma boa grade de professores. Isso tem contribuído para esse altíssimo índice de reprovação nos exames de ordem? Creio que sim. Eu diria que tudo faz parte dessa criação de desatinos sociais que nós temos na sociedade hoje, Hervédio. E o aluno de direito, eu até brinco, se um médico... Eu digo muito isso em sala de aula, se o médico lida com uma coisa importante que é a saúde, que é a vida, nós advogados ou nós cientistas jurídicos, seja o juiz, seja o promotor, seja o procurador, seja o defensor, lidamos com outro bem tão importante quanto que é a liberdade. Então não é justo que você pegue um aluno em 5 anos e ele vá fazer uma prova que é difícil, a prova da OAB, ela é difícil, mas se você estudar, se você tiver feito uma boa faculdade, um bom alicerce estrutural, você passa na prova da OAB tranquilamente. Então, assim, com certeza, o déficit do ensino jurídico tem causado esse atropelamento e esse índice de reprovação imenso no exame de ordem. Eu costumo dizer, inclusive, que no exame de ordem, o candidato ele não concorre com nenhum outro, a não ser com ele mesmo. Com ele mesmo. Nós tivemos o exame de ordem, Hervédio, há 2 ou 3 anos, que 90% do Brasil reprovou, apenas 10% do Brasil passou. Então, assim, o que é que está errado? A gente tem que parar, tem que raciocinar, temos que juntar essas mentes sábias, essas mentes que têm experiência educacional há muitos anos e ver o que é que está, onde é que está errando, onde é que nós estamos errando e onde é que a gente pode aparar essas arestas. Mas, com certeza, o déficit do ensino jurídico está causando, sim, de fato, essa reprovação no exame de ordem. Doutor Roberto,
O senhor lançou recentemente a segunda edição da obra O Julgamento de Jesus Cristo sob a Luz do Direito. Eu lembro muito bem quando o senhor lançou a primeira edição, que o senhor nos concedeu uma entrevista aqui, neste mesmo programa. O senhor poderia falar um pouco sobre a obra, sobre a segunda edição? A obra ela foi escrita em 2009, lançada em 2010, e ela foi atualizada em 2016, lançada agora no início de 2017. O que é que mudou? Aquela obra inicial, aquela primeira edição, ela tinha 200 páginas, hoje ela tem 346 páginas. Eu fiz uma atualização e uma revisão bem criteriosa, coloquei coisas ali, Hervédio, que à época não existia, como por exemplo a súmula das algemas, e Jesus foi algemado, foi manietado. Então tiveram várias e várias evoluções legislativas que foi necessário trazer para o corpo do atual texto da segunda edição. E eu tenho a felicidade de dizer, e foi uma das propagandas que a minha editora fez, que essa obra, hoje, desde a primeira edição, ela está sendo estudada por grandes universidades do mundo. Ótimo. Só para citar 3 exemplos, ela está sendo estudada na Universidade de Lisboa, na Clássica de Lisboa, ela está sendo estudada na Universidade de Buenos Aires, nosso país vizinho aqui, e ela está sendo estudada na Universidade de Paris 5, que é a Sorbonne, a tão conhecida Sorbonne. Verdade. Então, uma obra de um cearense, de um jovem cearense, conseguir atravessar além mar, além fronteiras e conseguir educar povos de outras nações, nos causa uma vaidade, nos causa um orgulho muito grande. Então, a obra ela saiu de 200 páginas para 346. Algumas coisas, não só de evolução jurídica, foram mudadas, mas também algumas interpretações de hermenêutica bíblica também foram acrescentadas. E aí está aí a obra novamente para a crítica da sociedade, para o alento dos leitores. E, mais uma vez, aí estamos colocando a obra para receber a opinião do que a sociedade leitora irá proferir. Essa segunda edição, então, já está disponível? Já está disponível em todas as grandes livrarias do Brasil. Doutor Roberto, as pessoas que estejam nos acompanhando, nos assistindo, e caso queiram acompanhar mais de perto o trabalho desenvolvido pela Academia Cearense de Direito, ou até mesmo queiram participar de alguma forma, como devem proceder? A Academia, infelizmente, ainda não tem uma sede física. Nós, inclusive, estivemos com o governador e o governador prometeu nos ajudar nesse sentido, tentar arranjar um espaço físico em alguma secretaria, ou então na Assembleia Legislativa, enfim, em algum espaço público, porque ele entendeu, e nós conseguimos repassar isso, que a academia ela vem para ser um agente transformador da realidade social e para ser uma parceira do Estado, do município, da União. Ótimo. Então, não é que nós estejamos tomando o espaço público, nós estamos querendo contribuir também com a sociedade. Então, nós ainda não temos um espaço físico, mas recentemente, Hervédio, estivemos em João Pessoa no primeiro encontro nacional, que foi uma coisa de um fôlego muito grande, porque nós temos 1 mês de instalação, então somos muito novas, né? muito jovens, mas já fizemos o primeiro encontro nacional lá com a Academia Paraibana de Letras Jurídicas e com a Academia de Letras e Artes do Nordeste. Conseguimos levar na delegação cearense 8 acadêmicos dos 40. Excelente. Fizemos uma festa no auditório lá repleto de 100 pessoas, foi muito marcante, então a academia já conseguiu ir além do estado do Ceará. E nós estaremos amanhã, como eu disse, em Maracanaú. Nós temos um Facebook da academia, nós temos um contato também da academia, que eu vou dizer agora que é um e-mail, academia cearense de direito, @gmail.com, academia cearense de direito, tudo junto, @gmail.com, onde nós podemos passar a agenda da academia e dizer onde é que a academia vai estar. Por enquanto, nós estamos itinerantes, estamos indo às escolas, às entidades públicas, não temos ainda uma sede física, mas presumo que daqui para o final do ano nós tenhamos essa novidade de ter um espaço físico onde nós possamos receber a sociedade de braços abertos. Doutor Roberto, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza aqui de antemão o belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Academia, no sentido de difundir o conhecimento, o saber jurídico, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço penhoradamente esse espaço, Hervédio, para falar um pouco mais da Academia Cearense de Direito e dizer que a Academia Cearense de Direito quer ser, sim, parceira do programa Mundo Jurídico e coloca os seus 39 acadêmicos mais o presidente à disposição do programa para ajudar em assuntos e temas relevantes da nossa sociedade jurídica. Obrigado. Ivelise Maia. A extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da capital realizou a primeira oficina Pais e Filhos. O objetivo é resolver conflitos familiares extrajudiciais. O André está participando desta oficina que tem como foco resolver conflitos familiares extrajudiciais. Após participar das atividades, ele garante voltar para casa mais tranquilo na busca de solucionar um problema familiar.
Aqui a gente encontra professores capacitados, ao qual tiram suas dúvidas, no sentido que os conflitos eles devem ser sempre conversados, nunca devem ir para a parte agressiva. Então, a gente está aqui sendo reciclado, né? A oficina Pais e Filhos, pela primeira vez, está sendo realizada na Unifor. A extensão é proporcionada pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. O projeto acontece periodicamente no Fórum Clóvis Bevilacqua. Geralmente os casos, né, que nos buscam de famílias são ações de divórcio, guarda de criança, pensão alimentícia, alimentos, alienação parental. Então os pais vão receber todo um material, que momento é esse que eles estão vivendo e como efeitos danosos que eles podem estar falando ou arrastando a criança para o conflito, que efeitos danosos, que são consequências são essas para as crianças. Aqui, pais e filhos recebem orientações de psicólogos e outros especialistas para que a ação não cause transtornos em uma relação. A gente fez uma parceria com o EPJ, nosso escritório de práticas jurídicas da Universidade de Fortaleza. Lá esses casos têm uma primeira triagem. Nós entramos em contato, né, com esses ex-casais, fazendo um convite. Não é uma questão imposta, não é uma obrigação. E esses ex-casais vêm participar da oficina, assim como filhos, tanto sendo crianças quanto adolescentes. E o Procon Fortaleza realiza a Operação 1/3, que limita o valor cobrado pelo estacionamento de motos aqui na capital. De acordo com a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, os estabelecimentos serão informados de maneira educativa sobre a Lei Municipal 10.546, que regulamenta o valor cobrado aos motociclistas em estacionamentos que não pode ultrapassar 1/3 do valor praticado para os veículos de passeio. Com relação aos consumidores, nós elaboramos um material educativo, orientando o consumidor, mostrando a lei de uma forma bem didática, objetiva, simples. E em relação às empresas, elas estão sendo notificadas para se adequar num prazo de 10 dias a essa legislação. A lei que alterou a legislação municipal é de autoria do vereador Guilherme Sampaio, do PT. Assim que nós aprovamos a lei aqui, que garante que o preço para as motos nos estacionamentos seja no máximo 1/3 dos carros, o Procon imediatamente planejou uma ação educativa. Não foi ainda uma ação punitiva, ou seja, uma ação para informar os estacionamentos, os donos de motocicletas, que são quase mais de 500 mil aqui em Fortaleza. Os estabelecimentos que não cumprirem a lei poderão pagar multa que variam de 790 a 11 milhões de reais. Os motociclistas afirmaram que a mudança chegou em boa hora. Já facilita a gente, né? Porque quem é assalariado, qualquer desconto é válido, né, pra gente. O estacionamento aqui eles cobram caro, né? Aí a gente tem que estacionar na rua e é perigoso ser assaltado. Aí fica muito bom. O Tribunal Superior Eleitoral deverá julgar no próximo mês de maio uma ação impetrada pelo PSDB contra a chapa Dilma e Temer por abuso do poder econômico. E para analisar esta ação que está correndo no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, também para falar sobre alguns projetos de sua autoria, nós conversamos agora com o vereador de Fortaleza, Idalmir Feitosa. Idalmir, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer seja nosso, principalmente para que a gente possa esclarecer assuntos tão relevantes para a opinião pública e o povo em geral. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desta ação impetrada pelo PSDB por abuso do poder econômico contra a chapa Dilma e Temer. Se existe a possibilidade de cassação, qual é a preocupação maior com relação a isso? Olha, o procedimento desta ação foi um ajuizamento feito pelo PSDB, em verdade. Mas ontem, assistindo os programas de televisão, eu fiquei um pouco preocupado por um vazio, por um espaço que possa ser criado, porque aquela senhora, até estava o nome dela na minha cabeça, mas me esqueci, mas ela é mulher do João Santana, que foi o marqueteiro da campanha. O marqueteiro da, né? Então ela disse de maneira muito clara para o juiz que está com o processo e está apurando as provas, de que a Dilma tinha conhecimento do Caixa 2 e que os pagamentos que deveriam ser feitos, a Dilma teria autorizado a ela, certo, se entender com o ex-ministro Guido Mantega, né? Guido Mantega.
Então, esse depoimento e essa forma de como essa mulher falou para esse juiz me deixou muito preocupado, porque se houver, na realidade, uma anulação por abuso do poder econômico da chapa Dilma e Temer, o Temer deixando o poder neste período ainda de encerramento do período do mandato presidencial da Dilma e dele, vai ter um vácuo, aí vai ter que ter uma eleição indireta, eu digo indireta, mas eu acho que o presidente do Congresso Nacional tem que assumir, e eu acho isso muito preocupante para a nação brasileira. Eu acho, e queria aqui fazer uma exortação aos homens dignos, aos políticos probos da nossa nação, que se unam e que encontrem uma solução que se possa viabilizar civicamente a defesa da democracia e do poder. Claro. Não adianta a gente colocar pessoas lá que cheguem com o interesse de se arranjar, de se locupletar e esquecer o povo, não. Nós temos que, na realidade, separar o joio do trigo. Olha, a classe política nacional está profundamente degradada. É preciso que a gente encontre valores, e no conceito aristotélico, como eu sempre digo, que política no conceito aristotélico é a ciência e a arte de bem administrar. O que nós estamos precisando é descobrir valores, descobrir pessoas humanas que, imbuído desta conscientização da realidade política como ciência e arte, possa dar um rumo à nação brasileira. E aqui eu digo, dar esse rumo escudado no binômio que tremule nosso pavilhão nacional com a ordem e o progresso para o povo. E Dalmi, caso venha realmente a ocorrer a cassação de Temer, o senhor acredita num agravamento dessa crise política e econômica? Eu não tenho a menor dúvida de que o agravamento é inevitável. Até porque ninguém sabe com essa cassação, se porventura isso ocorra, quais as consequências. Eu tenho procurado com muita isenção, com muita imparcialidade, nomes que a gente possa dizer, está aqui um estadista. Certo. Por exemplo, um estadista da estirpe de um Tancredo Neves, de um Juscelino Kubitschek, de um Getúlio Vargas. Eu fico nesses três, sem diminuir aos demais, mas para dizer que esses homens, na realidade, pertenciam ao seio do povo. É verdade. Eles caíram, como a gente diz na linguagem popular, no goto do povo. O povo sentia esse pessoal. Eles tinham cheiro de povo. E hoje eu procuro nomes que possam se assemelhar a esses três citados. E aqui eu não quero colocar no meu entrevistador nenhuma camisa de força, mas me aponte um nome. Não existe. Dentro da realidade, quer dizer, está se despontando aí um João Dória, prefeito de São Paulo. Que tem um perfil que não é político, é empresário. Eu não quero de maneira nenhuma aqui fazer proselitismos de perseguição, mas o Lula já passou. O Lula, no meu modo de entender, tendo a história que ele efetivamente assumiu, a trajetória política dele, mas o que se encontra aí apurado pelo número de pessoas do PT que se encontram presos, José Disseu, que foi chefe da Casa Civil dele, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, né? Delúbio Soares, que foi tesoureiro do PT, o Vacari. Quer dizer, quantas pessoas, quantas estrelas que a gente possa dizer, ou quantas pessoas do grupo político do Lula se encontram presos em decorrência de atos que foram apurados e que a justiça não poderia aprisioná-los se não tivesse uma condenação. Condenação essa digna de recurso, mas que foram presos. E tudo isso, no meu modo de entender, se o Lula for um homem inteligente, e eu reputo que ele seja, ele deveria